Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta. Olha só, hoje nós estamos com uma aula um pouco diferente, com uma temática um pouco diferente. Como vocês viram, a gente finalizou o capítulo 36, né? Que é a proposta para essa segunda, que foi a proposta para o segundo bimestre, né? E agora, a partir desses terceiro bimestre, segundo semestre, a gente vai estar revendo alguns assuntos que vocês já viram nas séries anteriores. E hoje eu resolvi começar com cartografia, né? É um assunto que cai bastante no Enem. E hoje nós vamos estar vendo uma parte assim bem inicial. E a proposta é que nas próximas aulas vocês possam ir conseguindo compreender melhor, tá? Eu estou trazendo o conteúdo de forma bem sucinta, só para dar uma revisada mesmo para vocês, para a gente resolver algumas questões. E à medida que o assunto for acontecendo, a gente vai entendendo melhor, tá? Bom, como a gente está falando de cartografia, né, eu trouxe esse mapa mental aqui só para a gente ter uma ideia do que é que a gente vai abordar em tudo isso, certo? Então a gente vai entender o que é latitude, longitude, a importância das escalas, das coordenadas geográficas, tá? Então, à medida que a gente for tendo as aulas aqui, a gente vai trabalhando essas temáticas, certo? E inicialmente, né, nós temos aqui os meridianos e os paralelos. E por que é que a gente fala de meridianos e paralelos? Tem algo muito importante dentro da cartografia que são as coordenadas geográficas, né? Professor, o que são coordenadas geográficas? Coordenadas geográficas é um ponto, né, em uma determinada superfície que vai fazer com que você tenha exatidão naquele lugar, né? Eu quero as coordenadas geográficas da escola. Então, é um ponto que permite, através do GPS, com que eu chegue naquele lugar exatamente, certo? Mas, para a gente entender melhor essas coordenadas geográficas e que linhas são essas, né? A gente traz aqui o seguinte. Nós temos essa linha do Equador, que a gente sabe que essa linha do Equador, ela corta o meio da superfície terrestre, não é? Na horizontal. E nós temos o meridiano de Greenwich, que corta também a superfície terrestre, porém na vertical, tá? Então, essas linhas que são cortadas a partir da linha do Equador, que estão paralelas a elas, são chamadas de paralelos, e no caso do meridiano de Greenwich, são chamadas de meridianos, certo? Por quê? Porque esses paralelos e esses meridianos, né, eu coloquei aqui uma descrição do que seria cada um, tá? Depois vocês podem estar olhando. Eles vão formar o que a gente chama, na verdade, de latitudes e longitudes, né? Essas latitudes são na horizontal e essas longitudes na vertical. E as coordenadas geográficas que eu falei anteriormente para vocês, elas são os pontos que estão marcados, são nada mais que pontos marcados entre uma latitude e uma longitude, certo? Ou seja, toda coordenada geográfica vai ter uma latitude x e uma longitude y. Pronto. Aqui nós temos uma rosa dos ventos, né? Interessante a gente estar revendo essa rosa dos ventos, porque às vezes tem questões de Enem que você resolve só com essa rosa dos ventos. Sabendo essa rosa dos ventos, né? O que é norte, o que é sul, leste, oeste, né? Que são os pontos cardeais. Nós temos os pontos colaterais também aqui, ó, o nordeste, que fica entre o norte e o leste, né? O sudeste, que fica entre o leste e o sul, e por aí vai, tá? Bom, e falar um pouquinho também para vocês, né, de mapas temáticos. O que são mapas temáticos? São aqueles tipos de mapas que eles vão estar mostrando para você uma temática diferente. Por exemplo, temáticas diferentes, né? Pode ser um mapa que mostra a vegetação, pode ser um mapa que mostre um relevo, pode ser um mapa que mostre a área urbana de João Pessoa, tá? E aqui nós temos, né, um exemplo de um mapa desse,
de um mapa temático, mas só que mostrando a expectativa de vida da população, né? Então aqui todo mapa ele tem que ter um título, tá? O mapa é um texto, eu preciso interpretar ele, então ele precisa desse título para estar indicando o que é que o conteúdo dele, e eu preciso também da legenda, né? Porque com a legenda eu consigo entender o que é que está nesse mapa. A fonte também é outra coisa muito importante, certo? Veja que a gente já está aqui falando, ó, de elementos de um mapa, né? Nós temos aqui um outro tipo de mapa, que é um mapa temático, mas veja que ele tem um título, ó, indicando o que que é, ele tem uma legenda, certo? Nesse outro mapa aqui a gente não tem nem título nem legenda, mas pelo próprio nome, né, que está aí regionalizado, a gente sabe que ele é um mapa de bioma, né? Mostrando aqui o bioma da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado, certo? E só para a gente relacionar um pouco, eu trouxe aqui algumas duas questões para a gente resolver rapidinho, tá? Então, essa questão aqui, ela fala dos elementos básicos de um mapa, certo? Então, título, escala, legenda, orientação, são os elementos básicos de um mapa, certo? E aí, eu coloquei nessa outra coluna aqui para a gente poder relacionar, certo? Então, pensando aqui nesse primeiro pontinho, que diz o seguinte: relação matemática entre o espaço real e a representação do espaço no mapa, né? O que é que vocês acham que seria isso aqui? Tá? Na verdade, é a escala, tá? Porque um mapa nada mais é do que eu representar algo no real, né? Representar algo real em uma superfície, em um papel, certo? E para isso a gente precisa ter a ideia de escala, se a escala é maior, se a escala é menor, mas esse detalhe de escalas a gente vai vendo futuramente nas próximas aulas, tá? E, bom, aí a gente sabe que aqui já é o 2, certo? Né? Que é a escala. Aí a outra diz o seguinte: indica a direção e a localização por meio da rosa dos ventos. Essa aqui, até mesmo antes de terminar, a gente já sabe que é a orientação, né? A rosa dos ventos que eu mostrei para vocês anteriormente, ela vai dar a orientação correta no mapa, tá? Indica o tema que irá ser retratado no tema. Eu já falei isso aqui para vocês, que é o título. E por último, a gente vai ter representa o significado dos símbolos, que nada mais é que a legenda, tá? Então, numa alternativa, numa questão como essa aqui, a alternativa correta é a alternativa B, tá? É só vocês correlacionarem aqui direitinho que encontra a resposta, certo? Bom, de acordo com o que a gente viu até agora, né? São elementos de extrema importância de mapas temáticos, né? Exceto o que? A gente sabe que o título é, que a legenda é, que a orientação cartográfica é. Então, a casca de banana seria justamente essa palavrinha aqui, descarte, certo? Bom, essa é uma outra questão bem interessante que vocês podem ver, né? Que é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E aqui eu não vou me deter ao enunciado, que vocês podem estar lendo aí, né, obviamente, mas ele fala né, de uma imagem, que uma imagem fala mais que 1000 palavras. É aquela coisa da gente tentar interpretar o mapa da melhor forma possível, certo? E nesse mapa aqui, ó, o que ele pede é o seguinte, veja que é uma questão de peso, de vestibular. Ele pede o seguinte, que você, de acordo com os conhecimentos que você tem dos pontos cardeais, lembrando que a questão ela não trouxe os pontos cardeais, certo? Isso você tinha que saber. Eu coloquei aqui só para a gente resolver essa questão, né? Ela diz o seguinte, que é para você, se você saindo do ponto A, indo para o ponto B, subindo para o ponto C e indo para o ponto D, eles pedem para você colocar essa sequência, se você está andando para norte, para sul, para leste, para oeste, certo? Então, a gente sabendo a rosa dos ventos, a gente responde tranquilamente uma prova dessa. Porque ele está o seguinte, ele está aqui no ponto A, quando ele sai do ponto A, que vai para o ponto B, ele está indo para onde? Para oeste, certo? Basta vocês seguirem aqui a rosa dos ventos, ó.
Quando ele sai do ponto B, que vai para o C, ele está indo para onde? Para norte. E do C para o D, ele está voltando aqui, então é para leste. A resposta correta aqui seria oeste, norte e leste, que é a alternativa B aqui, ó, dessa questão, tá? Então, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, né? Como eu disse a vocês, é um teste bem introdutório, mas a gente vai avançar bastante nesse conteúdo, principalmente trazendo algumas questões para estar resolvendo com vocês, tá certo? Até a próxima!